Boa noite a todos, boa noite àqueles que nos acompanharão ao vivo, bom dia e boa tarde àqueles que nos assistirão posteriormente. É um prazer estar com vocês aqui novamente para o nosso segundo episódio das lives especiais do projeto Jeito Protagonista, que é um projeto em parceria do Protagonismo Cidadão e da plataforma Jeito em Gestão. Na semana passada, nós iniciamos o debate sobre o tema Me empregar ou empreender? Como ser protagonista da própria história em 2021? E aí, naquela ocasião, eu já disse que os apresentadores do Protagonismo Regional em Debate, Sérgio França Coelho e Lúcia Helena Cordeiro, trocaram de papel comigo nestas duas oportunidades e estão como convidados nestas lives especiais. Além dos dois, hoje teremos a presença do Cláudio Evangelista. Então, vamos dar boa noite também para todos que estão aqui conosco. Começando pelas meninas, né? Lúcia Helena Cordeiro, a nossa mestra em Educação, Administração e Comunicação, palestrante comportamental e treinadora corporativa. Boa noite, Lúcia Helena. Boa noite, mais uma vez honrada em estar aqui, você conduzindo esse programa. É uma honra estar pegando um pouquinho do papel de vocês, né? Mas eu gosto de vocês como convidados, gosto de ouvi-los refletindo, orientando e dando dicas. Achei muito bacana a proposta. Agora vamos dar boa noite para o Sérgio França Coelho, ele que é o presidente do Instituto IPEX, consultor em segurança e o fundador da plataforma Protagonismo Cidadão. Boa noite, Sérgio França. Boa noite, Patrícia. Boa noite, professora Lucilena. Boa noite, Cláudio. É uma satisfação sempre estar participando desses bate-papos com vocês. Eu espero que aqueles que nos acompanhem também aproveitem bastante. Com certeza aproveitarão. Hoje traremos mais uma rodada de debates, reflexões e polêmicas, né, Sérgio França? Sérgio França que gosta da polêmica. E hoje vamos apresentar também o Cláudio Evangelista da Silva, ele que é empresário da nossa região, ele é fundador da PGNet, é especialista em gestão empresarial, trabalha com foco em tecnologia da informação, além disso, desenvolve negócios, faz análise de riscos, tem aí uma vasta experiência em empreendedorismo para compartilhar conosco. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Helena. Tudo bom? Eu agradeço aí pela oportunidade de falar um pouquinho dessa mudança do cenário do país, né? E vamos lá. Vamos tocar essa experiência aí, vamos ver o que vai dar. Vamos lá, seja bem-vindo ao nosso grupo aqui, tenho certeza que viveremos momentos intensos aqui, e uma proposta muito bacana, que é trazer para as pessoas comuns reflexões, orientações e dicas sobre possíveis soluções, e não ficarmos só demonstrando os problemas que todos nós já conhecemos. Então, como eu anunciei na semana passada, durante este programa, o nosso enfoque estará mais voltado para a parte do empreender mesmo. Nós temos alguns dados que demonstram que o nosso país teve um recorde de registros de microempreendedores individuais. Também já vimos que temos mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Temos alguns índices assustadores. E temos uma declaração também que diz que as pessoas estão, sim, empreendendo, mas não por vocação, e sim pela necessidade de sobrevivência. Então, iniciando as nossas questões, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre este comportamento.
Vocês acreditam que essas decisões de abertura de microempresas, de recorrer ao empreendedorismo, elas são decisões pautadas no desespero da população ou elas são mesmo as decisões mais acertadas para o momento que vivemos? Vamos começar pelas meninas, né? Vamos lá, Lucielena, por favor. São as mais acertadas ou é uma questão de desespero? Olha, eu acredito que o cenário mudou, e quando a gente fala até o cenário global, embora nós vamos nos limitar aqui ao nosso cenário local. Mas as últimas pesquisas que eu venho lendo nas últimas semanas, vem sinalizando que o brasileiro vem dizendo que ele está enxergando muitas oportunidades para empreender. Mas, ao mesmo tempo, quando ele é indagado, que oportunidades são essas, eles não têm facilidade em se expressar e acaba levando como se fosse para suprir as necessidades atuais, que é de se remunerar de alguma forma, de ter algum ganho. Mas, quando bem direcionadas as perguntas, né, eles falam o Brasil realmente é uma terra de oportunidade, porque se você observar, tais áreas ainda não foram exploradas e etc. E a última pesquisa de um órgão internacional, né, que é a GEM, que é a Global Entrepreneur Monitor, eles disseram que 12,13% da população brasileira se diz empreendedora. E isso a colocou no primeiro lugar, vindo depois os Estados Unidos e depois a Austrália. Então, nós temos uma população de muita iniciativa e etc., que parece que começaram a perceber que o emprego formal não mais existirá, mas que o trabalho, a oportunidade de desenvolver serviços, criar novos produtos, eu acho que a hora é agora. Uma economia criativa, pujante, se faz necessária e é agora. Bacana você ter falado em economia criativa, porque isso, inclusive, pode ser um outro tema para um próximo debate, não é? Já vamos anotar as sugestões aqui. Então, na sua opinião, as pessoas têm aí umas decisões acertadas, mas ainda precisam de algum esclarecimento e orientações, né, Lucielena? Sim, sim. Sérgio França, qual é a sua opinião? Você concorda com a Lucielena ou acha que as pessoas estão abrindo empresas no desespero? O que você acha desta situação que vivemos? Então, eu concordo com tudo que a Lúcia colocou. Eu quero apenas propor aqui um certo aprofundamento nessa questão. A gente tem, no programa passado, nós falamos muito da questão do emprego, né? E a gente seguiu na linha do emprego, mas com o conceito de que aquela pessoa que quer se empregar, ela precisa começar a empreender a própria autoimagem, né? Desenvolver novas habilidades, refletir sobre suas competências, sobre o propósito daquilo que faz. Eu acho que isso não é muito diferente quando você pensa num negócio. Eu acho que a linha é bastante parecida. A diferença é que você segue no modelo de negócio determinadas formalidades que precisam ser cumpridas, né, até para atender legislação, atender uma série de questões que são colocadas do ponto de vista formal de empreender um negócio. Mas, seguindo nessa linha de compreender o que é propósito de negócio, refletir sobre toda essa mudança de cenário econômico, eu venho defendendo. Acho que a Lúcia tem feito coro comigo nesse processo, porque quando nós lançamos o programa Protagonismo Regional em Debate, e a própria plataforma Protagonismo Cidadão, ela aponta na necessidade de que nessa mudança de economia, nós falamos muito de globalismo há uma década passada, né, de globalização, mas eu acho que nós estamos entrando num momento onde, apesar dessa globalização se manter e está cada vez mais forte, as regiões se descobrirem vocações, investir em vocações. Eu acho que essa noite de hoje, eu acho importante a gente aprofundar nessa questão, né? Será que o nosso segmento empreendedor, será que os nossos empresários estão atentos às nossas vocações?
Que vocações são essas, né? Quais as oportunidades que elas nos apresentam? Quais os desafios que nós precisamos enfrentar para que as vocações sejam exploradas ao máximo e transformadas em recursos, né? Transformadas em prosperidade, em oportunidade, em geração de renda, enfim. Eu não gosto muito só de falar, no programa passado eu falei também que dinheiro é importante, mas a questão do dinheiro como espécie, como moeda, não é a única forma de remunerar nem o profissional e nem o negócio, né? Eu acho que para o empreendedor também a linha é a mesma. Quais formas de remunerar o meu negócio que eu posso ter? Eu posso gerar uma nova tecnologia a partir de parcerias, e essas parcerias, essas tecnologias, essas patentes, né, poderão, no médio prazo, sustentar melhor o meu negócio. Esse meu negócio, ele é um negócio que tem capacidade de resistir a tantas oscilações no mercado financeiro, as mudanças de economia, macroeconomia. Tudo isso são aspectos que eu acho que a gente vai precisar entender melhor para melhorar a qualidade do nosso empreendedorismo. E aí eu não falo só de negócios complexos, né, de grandes cadeias produtivas, negócios simples, né, pequenos empreendedores precisam estar atentos a essas questões, né, sobre as nossas vocações, alinhada ao propósito, aquilo que a gente quer fazer, para melhorar os cenários das comunidades que a gente está vivendo, empreendendo. Eu enxergo que essa é uma grande mudança no cenário econômico do empreendedor, dessa nova era, desse novo século, desse novo milênio, a gente entender o cenário, ao mesmo tempo, o cenário global, mas que está demandando e nos chamando, né, nos provocando no sentido de compreender vocação e oferecer o nosso talento, a nossa capacidade empreendedora para atender essas demandas. Perfeito. Nós tivemos um grande número de registros de microempreendedores individuais, né, Sérgio e Lúcia? Então, isso demonstra que as pessoas estão tentando, sim, modificarem os seus posicionamentos frente ao mercado de trabalho, mas nos traz também essa preocupação em cima do que você colocou. Essas pessoas têm essa visão sobre o mundo dos negócios, sobre o que é necessário, a responsabilidade que isso traz, né? Mas sobre isso eu farei uma pergunta daqui a pouquinho. Antes eu quero ouvir a opinião do Cláudio sobre essa questão do avanço do empreendedorismo, do aumento do número de empreendedores. O que você considera, Cláudio? Isso é, em parte, um desespero da população ou é a decisão mais acertada? Vamos lá. Eu penso de uma maneira... Eu penso como CNPJ, então eu vou falar como CNPJ. Por favor. Com a dezena de funcionários que eu tenho hoje aqui. Concordo hoje, a crescente aí que nós observamos, a crescente de mês que vem surgindo, né? O mercado, a mudança de mercado força isso, né? Força essa situação, mas o CLT ele está sumindo do mercado. Por que ele está sumindo do mercado? A problemática, numa visão empresarial, tá? A problemática hoje é a carga bruta que o governo impõe para o empresário. O empresário ele precisa estar livre, ele precisa que o Estado deixe ele à vontade. E o que acontece? A pessoa ela tem que buscar o pão, ela tem que cuidar da família dela. E ela tem que arranjar um emprego, né? Então, se a gente perguntar, eu não estou falando que é 100%, né? Mas eu acredito que, de repente, de um universo das pessoas que estão hoje querendo empreender, uma grande parte, né? Eu acredito que até 50% dessas pessoas, elas estão fazendo isso porque o mercado está pedindo. Para você trabalhar aqui, você precisa emitir nota fiscal. Isso acontece comigo, entendeu? Quando eu tenho que fazer algum projeto e eu não vou lá, não contrato as pessoas, esse projeto dura 3, 4 meses, depois eu mando embora. Né? Essas pessoas elas entram no meu projeto e elas me emitem nota fiscal.
Então, essa é uma parte, esse é um cenário, né? E tem aquele cenário do empreendedor hoje, que realmente ele quer, ele trabalhou numa grande empresa, ele se sente preparado para isso, né? E ele quer empreender. Essa é uma realidade. Só que a mudança de mercado hoje, vocês vão achar até engraçado. Eu conversava muito em sala de aula com a Patrícia a respeito desse assunto. O que acontece é que hoje o funcionário ele tem que empreender. Ele não trabalha somente para a empresa, ele trabalha para ele mesmo, né? Ele trabalha para ele numa empresa. Ou seja, ele vai empreender para ele, adquirir conhecimento, ter a liberdade, né, dentro dos limites impostos dentro dessa empresa, né? E lá ele vai poder mostrar as habilidades dele, as competências dele, que ele foi assim instruído no início da contratação dele, né? E ele vai conseguir executar tudo aquilo que ele tem de capacidade, de potencial daquele profissional. Então, eu acredito muito que hoje, para resumir, eu acredito muito que hoje as pessoas que estão partindo para o empreendedorismo, tirando o MEI, falando assim, não, eu vou montar meu negócio, realmente, é como o Sérgio falou, o que precisa? Precisa de capacitação, precisa de entendimento, né? Ele não está ali... Ele precisa de todo um preparo. O brasileiro não está especializado nisso. Eu li uma reportagem na Infomoney muito interessante. Fala das empresas, né? E sobre as pessoas que estão sendo empregadas nessas empresas. Hoje em dia, com a tecnologia, os canais, Facebook, hoje nós temos artistas para dar um rodo aí para o pessoal. Mas o que acontece nesse cenário? Né? O cara, hoje eu estou fazendo dinheiro e eu não preciso de uma faculdade, ou eu não preciso de uma formação. É um erro. Porque na pesquisa da Infomoney, lá fala que as empresas, ainda a grande maioria das empresas, elas procuram os profissionais formados com uma pós-graduação. E lá tem até um exemplo, olha que interessante. Aquele cara que não tem formação nenhuma, ele entra dentro de uma empresa recebendo um salário aí de 1.700, inicial, né? Ou até um pouco mais. Mas o cara que vem de uma área formada, com uma formação, ele já passa a receber de 2 até 4 mil reais. Então, aquilo que o Sérgio falou lá. Precisamos preparar esse pessoal. Como que o cara quer empreender sem mesmo ele saber do produto, como que ele vai entregar, como que ele vai fazer, como ele vai começar desde o início, o produto final, o estoque, é uma loucura isso daí. Entendeu? Ainda mais na minha área de tecnologia, que eu tenho que trazer da China, né? Eu tenho que legalizar. Está antenado o tempo todo, né? Exatamente. Na semana passada, o pessoal até que está assistindo a gente hoje pela primeira vez, nós disponibilizamos um primeiro episódio dessas lives especiais e nós até chegamos a debater um pouco sobre essa questão da importância da qualificação, né, do olhar de muitas pessoas ainda fechado, que tem a esperança somente na relação de emprego baseada na CLT. E mencionamos, inclusive, que o empreender não é somente você abrir um negócio, né? Hoje é que nós estamos dando um enfoque um pouco diferente e falando um pouco mais em negócio, porque a nossa ideia é dar uma complementação do assunto que estamos tratando. Mas você colocou muito bem a situação, né? Cláudio, a Lúcia também, o Sérgio também, vocês trazem aí as questões do indivíduo que empreende dentro da empresa, a questão do indivíduo que empreende individualmente, talvez por um desespero, né, momentâneo e necessita de orientação, e o indivíduo que, de fato, tem ali, já descobriu a sua vocação por um negócio. Agora, então, para continuar aí esse debate, vocês até falaram um pouquinho sobre o que eu vou perguntar agora, mas eu queria saber de vocês,
como é que este indivíduo que resolveu empreender, como é que que dicas a gente pode dar para que se enfrente os desafios, os riscos impostos por esta decisão de abrir um negócio? A gente sabe que para abrir um negócio a gente vai ter que correr e assumir os riscos, né? E o que a gente pode falar para esse pessoal, então? Como enfrentar estes riscos? Vamos pela Lúcia? Pode ser, vamos lá. Eu acho que risco existe, seja no emprego, que a qualquer hora eu posso perdê-lo, ou seja, na abertura, as pessoas confundem, né? Alguns falam, eu ainda quero CLT, meu plano de benefício, meu plano médico, para me dar a remuneração. Mas outros dizem, empreender é quando eu parar de trabalhar. Aí já começa aquele questionamento. Quer dizer que quem empreende não trabalha e quem trabalha não empreende? Já começa a confusão por aí. Mas o risco é inerente, eu digo até ao acordar. Eu já acordo e começo a estar, né, a qualquer momento submissa a riscos. Viver é um risco, né? Exato, viver é o grande risco, mas também é a grande maravilha. Essa vivenciação, inclusive, do risco, dos erros, né? E do aprendizado. A única coisa que o pessoal hoje pede é erre, mas erre rápido, conserte rápido e traga um conceito inovador sobre aquilo que errou. Só isso. As pessoas, quando falam CLT, pejotização, o Cláudio falou CNPJ, o EUSA virou agora o PJ, né? O não CNPJ. Então, eu vejo que esse risco existe e ele minimiza, porque é só minimizar, nem deve ser eliminado, porque senão você cai na zona de conforto. Ele minimiza quanto mais você se prepara. E quanto mais você se permite aprender com os outros que já passaram por processos semelhantes, trabalhar mais em parceria, mesmo sendo uma MEI. Gente, tudo. Olha o que eu posso dizer, que eu sou uma estudiosa. Eu sou esforçadinha, eu digo. Mas quando eu não sei, você tem que ter a humildade de perguntar para quem sabe mais, gente. Nós não estamos mais na época de perder tempo. A perda de tempo, eu acho que hoje é o grande risco no negócio. Quanto mais tempo passa errando ou deixando de entregar aquilo que você se comprometeu, aí é complicado. Então, qualifique-se, busque parceria, vá na fonte. Quanto mais conhecimento, é mais rápido você conduzir o processo. Muito legal o que você colocou. Está bem relacionado àquela ideia de que se você tiver medo, vá com medo mesmo. E você trouxe o lado bom da coisa, né? Não significa que porque você tem uma carteira assinada, você está seguro dentro do seu emprego. Isso é uma falsa sensação de segurança. Obrigada, Lúcia. Isso é importante, acho, a gente deixar para o pessoal, né? Então, vamos ouvir o Sérgio França falando, então. Então, interessante. Eu quero até falar disso, complementando o que eu falei na minha primeira intervenção. Quando a gente fala de vocações, vamos pegar aqui um exemplo, a questão, por exemplo, do nosso turismo, né? Como que nós estamos nos preparando para atender da melhor forma esse mercado de turismo? Que tipo de inovação os empreendedores podem oferecer? Então, se a gente apresentar, se nós fizermos uma reflexão sobre tudo que foi falado até agora aqui, sobre todas essas mudanças de mercado, mudança de cultura, mudança de cenário, de tecnologia, então as pessoas, elas realmente, como a Lúcia falou agora, elas exigem soluções mais rápidas, né? Elas exigem que as pessoas compreendam rapidamente o que está acontecendo e apresentem uma solução para aquela dor, para aquele problema. Então, o camarada, na medida que ele entra na internet, ele está procurando um destino, ele quer rapidamente encontrar as respostas que ele precisa. Agora há pouco, à tarde, eu falava com um amigo, um parente, na verdade, né? O pai da minha sobrinha,
e ele falava para mim, olha, Sérgio, eu estou querendo matricular ela numa escola militar, ela quer servir a carreira militar, mas ele é mulher, não sei o que acontece. Falei, peraí, peguei o celular e tal, rapidamente eu encontrei ali algumas escolas preparatórias de ensino à distância. Em alguns minutos eu dei para ele algumas soluções, algumas palavras-chave para encontrar isso. Então, quando você traz esse exemplo, isso eu fiz muito rapidamente, as pessoas elas criaram esse hábito, isso é uma realidade hoje. Se você não estiver preparado para disponibilizar uma informação, para mostrar o teu diferencial, você perde, né, o time, você perde muitas oportunidades. Acho que essa é uma questão fundamental para quem quer minimizar risco hoje em dia, né? Além do preparo, isso acho que tudo esse é o ponto pacífico, né, sobre a preparação, mas como é que eu me apresento como diferencial dentro de uma vocação, dentro de um potencial que eu tenho um conhecimento, né, uma expertise, aquilo que realmente eu domino. É um problema muito comum também, que eu acho que cabe na pergunta, Patrícia, as pessoas se aventurarem no empreendimento porque aquilo está dando dinheiro. Está dando dinheiro para quem domina o assunto, né? De repente você não domina, você não conhece nada daquele negócio, você quer empregar um capital que você conseguiu de uma indenização, de uma herança, da venda de um imóvel, e coloca num negócio, por incrível que pareça, isso ainda é muito comum, né? Então, acho que essas perguntas cabem. No programa anterior nós falamos sobre filosofia, sobre reflexão, sobre a catarse individual. O camarada chega lá e fala, para que eu sirvo, qual é o meu papel no mundo, qual é o meu propósito, escrevi sobre isso na semana passada. Então, coisas que parecem que já deveriam estar superadas, eu acho que elas estão cada vez mais em voga, né? A gente entender que essa mudança toda de cultura, de cenário, está demandando da gente soluções rápidas, a gente tem que compreender isso, né? E esse estudo permanente, como a Lúcia falou, é fundamental, para que a gente possa diminuir risco, né, e enfrentar isso daí. Tem uma coisa que eu acho que é importante falar, talvez não agora nessa pergunta, mas eu acho que a questão do capital hoje é um problema que a gente tem que enfrentar, né? Eu tenho sugerido organizações de comunidade, de consumo, de empreendedorismo, para que a gente possa até diminuir todo esse gargalo, que é o acesso ao crédito, o acesso a dinheiro mais barato. A gente tem um problema muito grave. A questão tributária, que o Cláudio falou agora, ela é um problema crônico, mas eu não vejo muita solução no curto prazo, nem no médio prazo em relação a isso. A gente não consegue chegar a um consenso nem sobre uma vacina, quanto mais sobre renúncia fiscal, os governos diminuírem a arrecadação de tributo. Então, isso aí, Cláudio, eu não estou vendo muita solução no horizonte, não. Agora, a questão do acesso ao crédito, que é fundamental para qualquer negócio, eu acho que a gente consegue melhorar quando a gente consegue criar comunidades de empreendedores que entendem, né, o que cada um está fazendo, a gente consegue mais cooperação, e também uma proposta dessa plataforma, desse projeto, promover mais cooperação entre os empreendedores dentro de uma linha vocacional. Então, acho que essas medidas, Patrícia, elas vão ao encontro de diminuir risco e de melhorar a capacidade de resultado. Perfeito, então já vou deixar emendar aí na resposta do Cláudio. Cláudio que também trabalha com a questão do crédito, com a análise de riscos financeiros, também tem experiência aí com a área bancária. Fala um pouquinho para a gente então, Cláudio, qual é a sua opinião sobre a questão dos riscos? E vamos lá, deixa eu só, que foi muita informação aí da Lucilena e do Sérgio. Vamos lá. Primeiro, vamos falar rapidinho aí. A gente é muito rápido, eu e a Lúcia, a gente é workaholic. Somos, né? Se juntar todos aqui, a gente pode ficar até amanhã facilmente. Então, vamos falar dos riscos, né? Eu entendo o que a Helena falou, que de repente não existe a garantia. Não existe garantia para ninguém, nem para o empreendedor, isso é verdade, e nem para o cara do CLT. Mas existe uma diferença. O empreendedor, né, quando ele vai empreender, ele não pode empreender, de repente, pensando no risco do negócio. O cara que é empreendedor, a gente não pode esquecer que ele leva o coração na ponta da chuteira. Né? Ele está ali, ele não está interessado em ficar rico, ele está interessado em fazer aquilo que ele gosta. No meu caso,
né? É o meu caso. Vou citar alguns exemplos aí. Em cima do risco do negócio. Quando eu me formei, 10 anos depois, 8 anos depois que eu estava com a PGNet, né, eu tive alguns problemas, questão de funcionários. Eu tive 2 funcionários que colocaram no pau, né? E o que aconteceu? Quando eu fui lá quando o juiz estava lá, que eu fui com o meu advogado, quem era o juiz? Era o cara que fez direito lá na Unisantos. Amigo meu, ele era juiz. E a gente era muito amigo nessa época. A gente ia nas baladinhas, na Blitz do Ilha Pochá, né, lá na Pirata. Então, nós tínhamos um relacionamento. Quando ele me viu, ele ficou até surpreso. Naquela época, ele ganhava muito mais do que eu. Então, é nesse momento que daí você se pergunta como empreendedor, pô, será que eu escolhi certo? Será que é isso mesmo que eu quero? Pô, meu amigo se formou, ele já é juiz, né? Ele está super bem, né? Será que realmente a escolha está certa? Então, eu tive um momento de reflexão. Falei assim, caramba, será que eu estou fazendo será que eu estou plantando? E aí eu tive a oportunidade de ir para fora. Trabalhei, fiz um serviço na Permed, na Alemanha, Suíça, em Basel, né? E lá conheci um cara que falou que ele me ensinou muito. Ele falou que não é isso. O caminho do empreendedor, ele não é isso. Tem cara que empreende, ele cria o projeto, ele passa para outro e vai fazer outra coisa. Ele está no coração dele. E quando o cara é um CLT, quando ele trabalha, realmente ele tem que empreender lá, pelo menos essa nova geração, realmente ele tem que empreender, não tem jeito. Né? As empresas querem gente pensante, né? Não tem mais essa questão do cara chegar lá e ser um carimbador. Ó, você tem que carimbar 100 folhas aqui. Se você carimbou 101, você vai ter a plaquinha lá que você é o melhor funcionário do mês. Não é mais isso. Né? Mas tem uma outra situação. Ele tem algumas garantias. Por exemplo, o Sérgio falou que o cara recebe uma indenização e ele vai montar alguma coisinha. Ele recebeu uma indenização de trabalho, ele foi mandado embora, ele recebeu o dinheirinho, o que ele vai fazer? De repente, ele vai montar um carrinho de cachorro-quente, se ele está na área de alimentação, se ele está na área de construção, ele compra um terreno, começa a construir. Então, existe a garantia. Hoje eu vejo que eu ganho muito mais dinheiro do que esse meu amigo que é juiz. E o que eu produzi de riqueza para o nosso país, né, é muito maior do que o que ele está produzindo. Aí entra a questão do Sérgio, né? Crédito para o empreendedor. Como que aquele cara que saiu, ou ele realmente está iniciando, ele vai conseguir o crédito? É muito difícil no nosso país. Muito. Ele tem que ter garantia. Ele tem que ter alguma coisa para dar de garantia para crédito. Hoje, no Brasil, está surgindo uma nova mentalidade aí com o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, que está dando oportunidade para alguns bancos poderem emprestar para alguns projetos. Isso é muito interessante, está surgindo. Nós temos a problemática hoje, né, dentro dos riscos de abrir um negócio, o que é a tributação. Nós sofremos muito. Se a gente não conseguir agora melhorar lá no Senado a nova lei de tributação, fazer todas essas operações e deixar um país, o Estado, não apertando tanto o empresário, a gente vai conseguir crescer. Mas hoje, eu como empresário, né, concordo muito com o Sérgio quando ele falou sobre crédito, sobre tributação. A gente sofre muito isso eu vejo os dois, ele ainda tem a luz no fim do túnel, Sérgio, aqui mais próximo para os créditos para negócio, acredito também, né? Eu faço parte da diretoria de um banco, do Sicoob, e a gente apoia projetos e empreendedores, né? O cara que vai lá com um projeto, a gente dá esse apoio, né? A gente vê com outros olhos, né? A gente não solta o dinheiro tão fácil, mas na nossa mesa, a avalista lá já vê com outros olhos, porque
eu sei que o funcionário vai abrir a conta lá depois com a gente, eu sei que, de repente, o filho dele vai abrir a conta lá com a gente, ele vai... Então, é assim. Mas a tributação, se nós não mudarmos no cenário, entra na situação que é do risco de a gente ter um negócio. Realmente é um risco. Empreender é entender que do dia para a noite você não tem nada. Essa é a minha visão. O empresário, né, o negócio dele, o meu negócio hoje é tecnologia, beleza. Eu tô com vários outros projetos, importando da China, estou trazendo carros elétricos para cá para o Brasil, mas é o seguinte... Tá tudo no papel. O meu negócio hoje que está funcionando, se de repente inventarem uma internet que não precisa mais de nada, você tem a internet que vem do espectro. Acabou o meu negócio. Eu vou fazer o quê? Não dê ideias, então, né, Cláudio? Espera um pouquinho, né? Melhor não dar as ideias aqui em público, né? Por isso que eu sempre estou fazendo novos projetos. Esse ano nós temos 4 aí em curto prazo aí, e é só acompanhar lá meu canal lá, Cláudio Evangelista, vocês vão ver as ideias surgindo também. É assim, vida de empreendedor é isso, tem que tocar novas ideias. Isso aconteceu comigo, viu, Cláudio? O meu instituto, eu tinha vários negócios, todos vinculados a uma mesma fonte. Eu diversifiquei, quando eu verticalizei, eu tinha tudo voltado a projetos de segurança financiados com recursos públicos, né? Então, eu tinha a área de consultoria, eu tinha uma revista, eu tinha um evento que dependia de empresas que também vendia para governo. Quando veio a crise de 2011, 12, que agravou em 13, aí foi uma quebradeira geral, isso afetou todo o meu negócio, eu tive que começar do zero. Então, na verdade, aí foi a lição que eu aprendi. Agora eu tenho que criar outros nichos, né, expandir a minha área de atuação, e isso é empreender mesmo. E quando você perde o emprego, você fica com as suas contas. Mas quando você quebra o teu negócio, fica com as suas contas, com as contas dos seus funcionários, com as contas dos fornecedores. Então, realmente, isso aí. Empreender é uma aventura. É isso aí, Sérgio. Puta, perfeito. Essa colocação é perfeita, porque o CLT... Ele ainda vai ter uma indenização, ele ainda vai conseguir sobreviver aí, de repente, com um seguro do trabalho, ele vai conseguir. Mas nós, eu e você, cara, do dia para a noite, acabou. Entendeu? Acabou. Esse é um cuidado, né, que a pessoa que resolve empreender precisa ter, essa responsabilidade, essa visão sobre o tamanho da responsabilidade que o negócio traz consigo, né? Então, continuando nessa linha do que vocês estão falando, eu acredito que a gente possa, então, falar um pouquinho sobre a inovação, né? Qual que é a importância de um olhar inovador, da criatividade, para que a gente consiga manter? E aí eu falo de pequenas e microempresas, porque é o número maior, o número de registros mais apontado durante este período de pandemia, mas não precisamos ficar presos às pequenas e às micro. Só que a questão da inovação para as grandes, eu, Patrícia, tenho a impressão de que seja um assunto mais facilmente tratado, né? Então, eu gostaria que a gente desse uma orientação, uma dica mesmo para o nosso público que acabou de abrir uma microempresa e que ainda não tem esse olhar para a criatividade e para a inovação. Começando pela Lúcia, então vamos lá. Quando nós falamos em inovação, né, nós não estamos nos limitando à tecnologia, é fazer algo diferente do que aquilo que vem sendo feito até então. Então, por exemplo, um exemplo real de uma moça. No Rio Rio de Janeiro, 1.000 pessoas fazem gelatina para vender. Ela fez o quê? Ela se fantasia de gelatina, um maiô decente, bonita como ela é, vai para a praia num carrinho com vários sabores de gelatina, com frutas, com caldas, com sorvetes e com coberturas. Ela inovou sobre a gelatina.
Então, diz ela que está faturando de 10 a 12 mil por mês, coisa que ela era especialista também em TI e ganhava na empresa 4 a 5 mil. Então, olhe lá como você pode fazer as coisas de uma maneira diferente. O verbo inovar hoje é condição sine qua non para se manter vivo. Não somente em negócios, né? Em tudo se faz necessário que inovemos. A forma de pensar, a forma de agir, a forma de nos colocarmos no mundo. Então, sem inovação, ou seja, que é um comportamento inovador, uma mente aberta para isso, nenhum negócio, seja ele de pequeno, médio, grande porte, vai subsistir. Então, inovar é fundamental. Você me lembrou agora uma frase que uma vez o Domênico de Masi, sociólogo, né, o autor do Ócio Criativo, ele até confundiu o jornalista na época que o debate era exatamente empregar-se ou empreender, eis a questão. E ele, como sociólogo, ele já começou de uma maneira que até confundiu o repórter, né? Ele diz assim: o homem que trabalha perde um tempo precioso. Aí o jornalista perguntou para ele: por quê? O senhor trabalha um menor número de horas do que outros? Ele: não, eu trabalho 20 horas, porque eu sou consultor, escrevo livro, escrevo artista, sou professor de universidade, então eu continuo trabalhando. Só que o diferencial, e aí ele coloca, quem souber libertar-se da ideia tradicional do trabalho como uma obrigação ou um dever, e for capaz de apostar numa mistura de atividades, aí vem o que o Sérgio colocou, que ele quebrou porque ele estava num eixo só. Eu lembro que eu venho de família pobre, comecei a trabalhar com 11 anos, e a minha avó já dizia, nunca se coloca ovos numa mesma cesta. Então, eu pequenininha, eu já dava aula, eu já ia trabalhar aqui, ajudar a colar, para que tivesse, se um falhasse, outras pessoas me dariam o meu dinheirinho, né? Então, o De Masi fala exatamente isso, que nós temos que apostar nesse momento numa mistura de atividades. Crie, invente, faça diferente, né? E ele fala ainda que nós temos que não confundir tempo livre para não fazer nada. É ao contrário, é no tempo livre que eu me qualifico, que eu converso com quem sabe mais, com quem já passou pela experiência ou ainda não passou, mas pode me dar um insight diferente. Ou seja, o nosso comportamento é que tem que inovar. Enquanto eu tiver cabeça de CLT, e eu fui CLT muitos anos, até 20 anos atrás, só que eu era CLT com 2, 3 registros. Eu era uma gerente de recursos humanos, por exemplo, numa companhia siderúrgica paulista, mas eu já dava aula para 2, 3 universidades à noite. Então, na carteira tinha um monte de CLT da vida lá. Ok? Se uma deixa que esse semestre não tem aquela disciplina, porque professor tem isso, né? Na grade. Então, você ainda tinha das outras e ainda também do seu emprego. Até que tem uma hora que você diz, não, toda essa experiência eu tenho que colocar no mundo. E para isso eu tenho que empreender, ousar, fazer diferente. Então, eu acredito que a primeira coisa, quando eu ouso me transformar, aí a gente pode transformar o entorno, sim. Para isso, inovação é tudo. Tecnologia ajuda, mas o meu comportamento inovador é que faz a diferença. Perfeito, Lúcia. Você me lembrou a história também, você deve conhecer a história do David, o camelô. É uma história bem conhecida, né? E o rapaz saiu de vendedor de balas, mas era o vendedor de balas, né? Tanto que hoje ele fala que ele se transformou em David de Camelot, né? Porque ele virou fino e agora é palestrante internacional. Então, é uma história legal também que me lembrou essa história da moça da gelatina.
Vamos ouvir, então, o Sérgio França, já estamos nos aproximando aí do final. Vamos ouvir um pouquinho mais sobre a importância da inovação nisso tudo. Então, eu sempre fico refletindo, toda vez que eu estou em algum tipo de debate sobre o tema de inovação, compartilhei no grupo essa semana aí, e deu até repercussão, que foi aquelas invenções que nasceram em Israel, mandei no grupo lá, o pessoal ficou falando. O Adilson falou uma coisa que eu tenho também sido uma voz crítica em relação a isso, ainda na linha do que eu particularmente estou falando desde o começo, que qual é a proposta nossa aqui de inovação do nosso parque tecnológico, né? Não basta apenas, o Adilson comentou assim, não é apenas produção de papers, né? Não é só fazer papéis interessantes, mas é resolver problemas do cotidiano, né? A gente, volta a dizer, parece uma obviedade, mas até que ponto a gente está focado nisso? Então, vou falar novamente a questão de nós construirmos um prédio para o parque tecnológico, mas a pergunta que fica o prédio não cria inovação, o prédio não vai produzir nenhum novo grande negócio para a região, e eu não tenho visto em lugar nenhum tipo de estudo que possa orientar essa massa de empreendedores no sentido de atender as nossas vocações. Se a gente quer criar aqui um polo de tecnologia, um polo de inovação, mas estamos muito atrasados, né? Eu não estou dando nenhum número aqui, mas fica para a reflexão de quem está nos acompanhando, né? A gente tem visto alguma coisa nesse sentido? Qual é o tipo de ação estratégica para atração de empreendedores, de inovadores, que possam compor o nosso ecossistema de inovação? Então, quando você está num parque tecnológico, numa região de inovação, você vai precisar de todo tipo de desenvolvimento de startups que possam atender a demanda do seu negócio. E, às vezes, você nem pensou num negócio porque você não dialogou com alguém que tem algo que vai fechar a tua cadeia, né? Então, quando o negócio surge, ele vai criando outros negócios que compõem uma cadeia. Então, tentando ir ao encontro do que nós estamos fazendo aqui, que é uma discussão propositiva de construção de uma política pública que atenda ao movimento empreendedor, porque nós somos um movimento empreendedor, na verdade é isso, né? O protagonismo cidadão, o próprio nome por si já explica, nós somos protagonistas do processo de desenvolvimento econômico. Está aí o Cláudio falando, quantas pessoas ele emprega, a Lúcia, quantas pessoas ela já preparou, quantos negócios ela participou, sendo elo de inovação lá no Lab 4D, e a Patrícia que criou a empresa dela de educação à distância. Então, nós tomamos uma iniciativa de fazer algo que vai gerar riqueza. Eu gosto muito de dizer o seguinte, nós precisamos treinar o nosso olhar para ver prosperidade em qualquer coisa. Eu estou muito empolgado com o negócio agora, que eu estou representando uma empresa que trabalha com reciclagem. Eu já levei alguns especialistas que conhecem a área ambiental. O cara que foi conhecer a planta dessa empresa, GMV, que patrocina o nosso projeto, inclusive, ele falou, olha, eu nunca vi algo assim. Aquele cara realmente, né, o presidente da GMV, o nosso amigo lá, o Wagner, ele realmente, transforma, ele é o lixo zero, né? Ele transforma qualquer resíduo em dinheiro. É uma coisa extraordinária. E o que ele me pediu foi encontrar locais que ele possa expandir as plantas pelo Brasil afora. Nós estamos com um problema sério aqui, com a questão da saturação do nosso aterro sanitário aqui na nossa área continental. Quem não conhece, vá de carro lá para o litoral norte, preste atenção ali, quando você passar por Cubatão e entrar na área continental, ao lado direito você vai ver ali uma área imensa, com uma cratera imensa, que é o nosso aterro sanitário, né? Um impacto ambiental terrível, né? E, na verdade, você está enterrando algo que podia virar riqueza. Isso é inovação. Todos os especialistas que eu levei na área ambiental dizem que nunca viram algo parecido no Brasil, né? Ele realmente transforma qualquer coisa em dinheiro. Então, quando a gente treina o nosso olhar para ver riqueza em qualquer coisa, e quando você está falando de transformar lixo em riqueza, então é qualquer coisa mesmo. Eu acho que é esse tipo de inovação que nós precisamos. Não estou falando só de reciclagem, estou falando de, na verdade, você olhar o problema
e pensar, esse problema hoje é problema, amanhã ele pode ser prosperidade e riqueza para mim e para muitas outras famílias. Agora, fica de novo a pergunta, qual a nossa vocação? Qual é o nosso projeto? Qual é o nosso projeto de parque tecnológico? Que tipo de inovação a gente quer trazer para cá? Que tipo de ecossistema a gente quer criar? Então, acho que é uma questão para a gente debater ao longo do ano, porque eu gostaria muito de chegar nessa época do ano que vem e a gente olhar que a nossa cidade, a nossa região está caminhando para se transformar realmente em um grande polo tecnológico. Perfeito, Sérgio França. Nós temos um comentário do Luiz Fernando Espósito, que também está relacionado a tudo que estamos falando aqui, né? O que ele está dizendo é que nós somos condicionados a esperarmos da vida um bom emprego. E tudo isso que você colocou agora, França, me lembra a necessidade de conscientização, que também é um outro propósito nosso aqui com estes projetos, né? A gente não precisa ir longe, aí o Cláudio é testemunha disso, para encontrar jovens que não sabem o significado de startup, jovens que desconhecem que nós temos o parque tecnológico por aqui, jovens que nem imaginam... A Lúcia vai fazer um programa sobre isso, o que é uma startup. Não sei se ela topou o tema, eu sugeri para ela no dos programas que ela vai apresentar aí nesse mês. Vamos ver se ela vai topar. Mas eu falei, Lúcia, faz um programa que é uma startup. A gente acha que todo mundo sabe, mas eu acho que não. Não. É aquilo que vocês falaram da obviedade, aquilo que é óbvio para nós não é para muita gente. E se a gente sai de Santos e vai um pouquinho mais adiante, a gente tem muita gente que realmente desconhece. E quando a gente coloca estes temas para essas pessoas, há um deslumbramento, há uma vontade de conhecer. Então, há um condicionamento, sim, que precisa também de uma cutucadinha, né? A Lúcia gosta de falar, vamos cutucar um pouquinho para que as pessoas saiam das suas zonas de conforto, né? E agora que eu já falei demais, vou passar a palavra para o Cláudio. Se deixar, ó. Não, é muito interessante ouvir a pluralidade de ideias, né, de informações. Isso é importantíssimo. Eu vejo a Lucilena falando, e lá desde do começo da nossa vida, eles falam assim, não, você não pode colocar todos os ovos numa única cesta, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Ter atenção nas coisas que você vai fazer em termos de inovação. Eu estou sempre inovando nessa minha jornada aí de 50 anos, quase 50 anos, a gente procura fazer aquilo que é próximo do nosso entendimento, né? Então, a gente faz a inovação, mas próximo do nosso entendimento. E aí, a Helena falou que assim, a gente não pode ter, a gente tem que ter humildade, a gente tem que perguntar, a gente tem que buscar. E uma coisa que eu aprendi muito nessa vida é o seguinte, junte-se a pessoas melhores do que você. Simples, entendeu? Você tem que, para você crescer, você tem que se juntar com pessoas melhores que você. Não tem outro caminho. Né? Se você vai fazer um tipo de inovação e você não tem um know-how para aquilo, ou se de repente você tem ideia, a visão, mas você precisa da expertise, não tem jeito. Você tem que se juntar com pessoas melhores. Né? A gente tem que entender aquilo que nós, latinos... Eu vou contar uma outra historinha lá, rapidinho, hein? Uma vez na Audi... Eu fui fazer um serviço lá em Lohá, no sul da Alemanha, e eu vi duas pessoas discutindo lá no chão de fábrica, porque tinha que estar aqui o braço de solda tinha que estar aqui. E eu falei assim, caramba, eles vão se pegar ali. Na hora do intervalo, os caras estavam lá se conversando de boa. Né? Nós, latinos, nós não estamos preparados para isso. Nós levamos muito para o pessoal.
né? Nós levamos tudo. Não, ó, eu quero que o botão... Estou criando um mouse novo, mas eu quero que o botão do clique duplo fique no meio. O cara vai brigar com você, ele vai ficar chateado. E se a sua chefia aprovar que o botão do meio do clique duplo é melhor, acabou. Entendeu? Aquele clima organizacional dentro da empresa já era para aquele cara. Entendeu? Ele vai ter sempre conflito. Então, nós temos que mudar. E é aquilo que eu tinha até colocado aqui, que o Sérgio comentou, né, a respeito do lixo, e eu anotei aqui, por incrível que pareça, aí o nosso espectador aí, expósito aí, o Luiz, acabou falando. O que ele disse aí? Que nós não somos preparados para empreender. Realmente não somos. Eu me lembro várias vezes, quando eu montei meu negócio, tudo, eu namorava com uma moça e o pai dela sempre falava assim, pô, mas você tem um negócio, você acha que você vai crescer, pô, você tem que procurar um serviço público, você quer algo, vai ser policial, não sei o quê, você que passou já pelo exército, assim, caramba, meu negócio é tecnologia, eu quero fazer isso acontecer, eu quero atender várias pessoas, e eu não pensava em dinheiro. Então, assim, para não ficar muito longo o negócio, Sérgio, você tá coberto de razão. Lúcia, você está coberta de razão. A gente tem que realmente estar procurando ajuda com as pessoas que pensem diferentes da gente, que têm a experiência, porque só a pluralidade consegue fazer com que as engrenagens andem, né? O Sérgio estava falando do lixo, né, que o cara tira o dinheiro do lixo. Eu tenho um amigo chamado Oséias, ele tem um sócio, acho que é canadense, o sócio dele, ele fez uma máquina de lixo, né? Ele pega qualquer tipo de lixo, olha que interessante, criado por eles. Você pode misturar tudo, você não precisa nem ter a coleta seletiva antes. Você pode jogar tudo, plástico, pau, pedra, e eles fazem um processo lá e sai... O que sai? De um lado sai um óleo, do outro lado sai um gás e na ponta final sai um pó que dá para ser usado como adubo, né? É fantástico essa máquina. E só que não existe espaço, né? Porque ainda nós estamos presos ao establishment. Então, nós estamos presos a esse sistema que se você começa a colocar o dedo naqueles caras que estão ganhando muito dinheiro com lixo, eles começam a falar, não, putz, esse empreendedor aí está atrapalhando, vamos lá fazer uma fiscalização forte na empresa dele, ele vai ter alguma coisa ali. Então, é isso. Eu acredito que a inovação é prioridade dentro do seu negócio e assim, temos que preparar os jovens hoje para isso, para essa situação. A gente está aí começando um ano, a gente tem que, para nós que já chegamos numa situação de liderança, de poder mostrar para as pessoas e sermos, antes de tudo, sermos reconhecidos realmente como profissionais da área, né, seja ela qual for, e respeitados. É o nosso caso. Então, com essa responsabilidade que nós temos, mostrar para as pessoas que elas têm que realmente ter inovação, procurar pessoas melhores do que elas mesmas, né, para poder buscar informação, porque é aquilo que a Helena falou, hoje tem que ser muito rápido, hoje o negócio é rápido, hoje a gente está fazendo... eu estou falando aqui de internet via fibra, mas já no ar já estão entregando internet 5G aí a 1 GB de velocidade. A gente vai ter que se renovar, ver como que a gente vai fazer. Então, é isso que acontece. Então, precisamos estar preparados para isso. E a única forma desses jovens se preparar e ter inovação é procurando aí essa geração aí um pouquinho mais com experiência. Não vou falar nem velha, né? Com experiência. Procurando mais conhecimentos, né, Cláudio? Qualificação, conhecimento, também são as coisas que nós... Oi? Você vê só, o Cláudio falou agora a questão, né? Ele fez essa comparação de quem está preso ao establishment.
E um dia eu falava sobre isso com os meus filhos, eu sempre cito o exemplo deles aqui, porque eu gosto de falar da juventude, é o exemplo que eu tenho em casa. Meu filho comentou assim, pai, na época que tentaram também abolir a escravidão no Brasil, um dos discursos que se levantavam é que isso ia comprometer a venda, né, o mercado de importação de escravos da África, enfim, havia todo um negócio por trás disso, isso ia comprometer a produção. Quem conhece a história do Barão de Mauá sabe o quanto ele sofreu como empreendedor. Então, na verdade, a gente até tem uma visão crítica sobre isso, só que nós aqui, vou falar particularmente a Lúcia, eu, a Patrícia, que fazemos parte da gestão desse projeto, e você está como convidado aqui, você é o único convidado aqui, viu, Cláudio? Porque todo mundo já está acostumado com a minha cara, com a cara da Lúcia, com a cara da Patrícia. Mas a ideia aqui, a gente realmente está trabalhando como formiguinha para ajudar a construir uma consciência, uma cultura na nossa sociedade que entenda que nós é que vamos fazer a mudança. Né? Não é o político que muda a política. Quem muda a política somos nós, e nós temos que fazer a diferença. A gente já está no 34º programa, essa live aqui é a terceira ou quarta do Gente Protagonista, mas o protagonismo regional foram 31 programas. No final de ano a gente vai produzir anuários com ideias, com proposta de mudança de política pública, mas sempre dizendo para as pessoas o seguinte, protagonistas somos nós vamos fazer essa mudança aí. No passado não dava para abolir a escravidão, porque hoje em dia não pode reciclar lixo, porque vai mexer com o contrato de A, de B, mas uma hora isso muda, aí depende da gente. Isso. Eu posso, Patrícia, posso só complementar um pouquinho aqui? O Sérgio, tem tempo? Um minutinho, que a gente já está estourando o tempo aí. Vai lá, faz a sua complementação, por favor. Sérgio, você falou tudo. Eu sempre falo para as pessoas, o Estado, o governo, ele não gera nada. Isso é uma falácia dizer que o Estado vai deixar o país mais rico, o Estado não cria nada. Só suga. Exatamente. A única forma que o Estado pode fazer dinheiro é o seguinte: ou ele imprimir no papel moeda, que vai gerar inflação, ou ele aumentando o imposto, ou ele pedindo dinheiro emprestado para a gente, papel público para a gente comprar. Entendeu? O que eu sempre falo é que nós somos o protagonista disso. Nós, empresários, nós que geramos riqueza, nós que geramos emprego, nós que criamos, nós que buscamos lá fora a matéria e transformamos aqui em ouro, e é assim que tem que ser, entendeu? Quem manda nesse país somos nós, é que ainda somos bloqueados pelo grande Estado, mas quem gera riqueza e quem faz isso daqui funcionar somos nós. Se Deus quiser, eu acredito muito que nós vamos mudar essa situação. Junte-se a nós, já está convidado. Eu falei, né, que ele tinha a carinha do projeto, né? Quando eu comentei sobre o seu nome, eu falei bem isso. Quando o Sérgio entrou com essa fala, eu ia dizer exatamente o que ele disse, que nós temos essas bases nestes projetos que estamos encabeçando aqui. Então, para a gente fechar aqui a nossa rodada de perguntas, sei que teríamos muito mais coisas para a gente abordar, mas a gente vai fazendo aos pouquinhos, a gente vai trazendo algumas polêmicas, algumas dicas e algumas orientações. Coloquei aí para vocês, o pessoal parabenizando, o pessoal acompanhando, o pessoal gostando. Já aproveito para agradecer o pessoal que está nos assistindo e participando conosco aí. E eu vou fazer a última pergunta, eu peço que vocês respondam e já façam as suas despedidas aí para a gente fechar, que já estouramos um pouquinho, mas dá tempo da gente fechar com mais essa aqui só. Empreender é uma vocação genuína ou qualquer pessoa pode ser um empreendedor? Fecha para nós, Cláudia. Aí a gente vai, Cláudio, Lúcia e Sérgio. A bomba começou comigo, então? Joguei a bomba para você agora que você já está mais acostumado com o grupo aqui. Já vamos colocando você junto conosco, agora a gente joga a bomba. Olha, eu vou ser muito sincero com esse relacionamento de funcionários. Eu tenho
aproximadamente aí hoje, direto e indiretamente, que já passou na minha mão aí mais de 100 funcionários. E eu acredito que você possa criar um empreendedor, você pode criar um empreendedor, você pode ter a vocação, mas também tem pessoas que tentam e não vão conseguir. Elas nasceram para a zona de conforto, porque eu falo zona de conforto do trabalho, de não querer ter aquela preocupação de não ter nada no dia seguinte, dependendo do que o país passe, né? Se de repente você tem um negócio que vira em dólar, o dólar explodiu, acabou o seu negócio. Então, o que eu posso dizer dessa condição? Ele nasce, ele não nasce, e a gente pode criar. Essas 3 condições, elas são verdadeiras, entendeu? Mas vai depender muito da análise da pessoa. É o que eu tenho para dizer e agradecer aí a oportunidade de estar falando com vocês. É uma honra estar aqui com essa bancada, com esse nível de informação tão forte. Eu estou muito feliz e obrigado, Patrícia, pelo convite. Fiquei muito contente. Nós que agradecemos a você por ter aceitado, por estar aqui conosco, pelas suas contribuições. O time aqui é grande, né? Mas aos pouquinhos a gente vai se apresentando aí, que nós todos acreditamos na importância dessa visão e deste pôr a mão na massa, para que as pessoas cada vez mais percebam o que é protagonizar a própria vida, né? Muito obrigada, Cláudio. Obrigado a Lucilena, nossa querida Lucilena, dona de uma sabedoria, nos honre com o seu encerramento. Só cheguei antes no planeta, só isso, né? Eu acho que eu trago a boa notícia, porque empreender é uma habilidade que pode e deve ser desenvolvida. Mas, como o Cláudio falou, a primeira coisa é o verbo querer, verdadeiramente. Porque se eu não quero desenvolver a potencialidade que trago já dentro de mim, não adianta vir à Terra, Buda, Dalai Lama, a Cristo, nada vai sair daí. Então, se é uma boa notícia, né? Existem experiências, por exemplo, em São José dos Campos, as crianças de 5 a 10 anos, eles já têm disciplinas, exercícios que são voltados à educação empreendedora. Então, desde pequenininho, já vem desenvolvendo essa potencialidade. E isso é bárbaro. Portanto, vamos sim ousar, fazer diferença. Se errar, rapidamente vamos nos corrigir, vamos nos cercar dos melhores, mas ela é uma habilidade e, portanto, só depende de mim desenvolvê-la. Gratidão a todos os web espectadores que estão conosco até agora. Gratidão também pela sua participação, Lucilena, e por ter me permitido fazer este papel por 2 vezes, né? O papel que vocês fazem tão bem aí a tantos programas. Agradeço de coração por estar aqui e por me permitir fazer essa abordagem aqui. É uma honra também estar com você em todas as oportunidades. Sérgio França, já vou passar a palavra para você, mas quero chamar a atenção para o grande número de comentários que estamos recebendo. Estou projetando aí alguns, né? O pessoal gostou bastante do tema, e aproveitar também para sugerir mais um. Falei da economia criativa que a Lucilena falou, podemos também falar da importância da educação empreendedora, não é mesmo? Porque temos uma geração pequenininha que pode crescer mais preparada do que somos nós hoje em dia, né? Então, vamos lá. Sérgio França, sua vez. Então, gente, muito obrigado, foi muito gostoso mais uma vez estar aqui, né? E a minha deixa aqui, a minha fala final vai no seguinte sentido de que acho que cada um tem que buscar o seu lugar. Eu diria para quem está nos assistindo, busque o seu lugar. A partir do momento que a gente reflete sobre o propósito da nossa vida e enxerga a riqueza em qualquer coisa pode gerar riqueza. Nós somos um dínamo de geração de riqueza, mas nós precisamos encontrar, a partir desse propósito,
é o nosso lugar. Se você já está no lugar que você acredita ser o seu lugar e ainda não encontrou o resultado, transforme o lugar a partir da sua própria transformação. Eu acho que o sentido de empreender é esse, né? Seja como funcionário, seja como empresário, seja como, enfim, seja como membro de uma comunidade, seja dentro de um projeto, de uma organização social, enfim. Mas a gente precisa abandonar o preconceito de que a geração de riqueza é coisa do capitalista malvado, né? Isso daí é um atraso de vida para o nosso país, isso não vai nos levar a lugar nenhum, né? Não vai nos levar a diminuir a desigualdade social, só diminui, países que diminuíram a desigualdade social foram países que facilitaram o empreendimento, facilitaram a geração de negócios, são nesses países que as pessoas vivem melhor, têm mais qualidade de vida, e prosperam em todos os sentidos, tanto no sentido material, financeiro, quanto no sentido também social, no sentido intelectual. Então, busque o seu lugar, né? Se o seu lugar já é onde você está agora e não tem resultado, transforme o seu lugar e você vai ver que qualquer um de nós pode se tornar um empreendedor. Perfeito. Pode falar, Lúcia, pode falar. Só pegando um gancho, me lembrei, eu que gosto de estudar etimologia, esqueci de falar. A etimologia da palavra empreender é simples, é fazer acontecer. Então, façamos acontecer. Gratidão. Gratidão a todos vocês também. Não teríamos outra forma de finalizar melhor, não é? E lembrando a frase que eu pontuei na semana passada, eu gostaria de repetir esta frase, que eu disse que foi dita pelo Sérgio França Coelho, mas eu gostei muito da frase e acredito que ela seja muito pertinente para o que estamos tratando aqui. Então, eu gostaria de encerrar este programa agradecendo a participação de todos vocês, a oportunidade que me foi dada pelo Sérgio França, pela Lúcia Helena, a presença do Cláudio, que aceitou o nosso convite, os comentários de todos vocês que participaram conosco e os comentários que ainda virão de vocês que nos assistirão posteriormente, que serão muitos. E para encerrar, onde você está, com o que você tem, você pode fazer alguma coisa. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, Patrícia. Tchau, Lúcia. Tchau, Cláudio. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Gratidão a todos.